Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar Transição do PPP ao Digital e sua interação com o e-social, promovido pelo Sistema SOC. Eu sou Thalita Félix e faço parte da equipe de comunicação e marketing do SOC. Estarei aqui conduzindo este bate-papo tão importante para tantas empresas. Falaremos hoje sobre o Perfil Profisiográfico Previdenciário, o PPP, e sua implantação em meio eletrônico. Para esse assunto, convidamos o professor Paulo Rogério. Olá, amigos! Exatamente. Vamos começar aí com o professor Paulo, que é uma pessoa aí que vai poder falar do início, de onde tudo começou. De onde veio esse tal desse PPP, hein, professor? Minha amiga, a aposentadoria especial no Brasil nasce com a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960. E até 1997, nós tivemos aí basicamente uma concessão meramente administrativa. Sem nenhum tipo de avaliação técnica, né? Era meramente documental. Então, nós tínhamos uma aposentadoria especial por profissão e, não encaixando nessas profissões, poderia ser por ruído e calor, mediante laudo. Só que ruído era um ruído tão baixo e não tinha nenhuma especificação de metodologia, de procedimento, que todo mundo era especial por conta do ruído, porque o limite de tolerância era 80 dBA. Então, até 1997, Odair, Radan, colegas, clientes do SOC, até 1997, o ordenamento jurídico brasileiro conviveu com a lei, a LOPS, Lei Orgânica de Previdência Social, na sequência, a virada pela Constituição da República de 88, a Lei Previdenciária 8.213, a atual lei, mantendo essa estrutura, né? Por profissão, profissiografia, profissão e por laudos para ruído e calor. Lembrando que o ruído é 80 dBA. Quando chega em 97, nós temos a virada em vez de 80, passou para 90 dBA. E só em 2003 é que nós temos aí o dBA em 85, como nós temos hoje, segundo a metodologia da Fundacentro. E o PPP, ele nasce como perfil profissiográfico em 98. Perceba, a aposentadoria especial é em 1960, a partir de 97 ela tem mudanças. Uma das mudanças vem exatamente com a introdução da lei que acaba com a profissão como referência para a aposentadoria, traz a figura dos EPIs e traz a figura do PP, com 2 P's, perfil profissiográfico. Então, o nascimento desse documento previdenciário, perfil profissiográfico, diz respeito à informação à Previdência, que não se confunde com o requerimento. O requerimento é outro documento. Então, desde 1960, nós temos os DIRBENs 8030, DSS 8030, SB40, vários formulários do antigo INPS, depois INSS, e esses formulários eram meramente natureza administrativa de requerimento. Não tinha natureza tributária. Né? E esse perfil profissiográfico, portanto, não se confunde com esse requerimento, até 1997. Está claro isso, pessoal? São 2 coisas. Uma coisa é o parágrafo 1º do artigo 58, que fala em formulário, requerimento, que é aquele SB40, o antigo DISES 8030, DSS, tá? Requerimento. E no parágrafo 4º da lei, artigo 58, traz a figura do PP, perfil profissiográfico. Bem, nós, e aí eu falo nós porque eu participei dessa decisão, eu estava no governo na época, nós preferimos fazer uma arrumação nessa dupla obrigação que a empresa tinha à época. Fazer o requerimento e fazer o perfil profissiográfico. O requerimento apenas para aposentadoria especial e o perfil profissiográfico para os demais benefícios, inclusive para a reabilitação profissional. Qual foi a nossa estratégia lá no decreto 4.032, Odair, Radan, colegas aí da SOC, né? O decreto 4.032, em 2001, o PPP já estava em vigor desde 98, por força da lei 9.528,
nós aproveitamos essas duas obrigações, fazer o requerimento, parágrafo 1º, fazer o PP, parágrafo 4º do artigo 58, e juntamos os dois em um. E aí acrescemos o terceiro P, como a gente conhece hoje, PPP, Perfil Prossográfico Previdenciário. E desta feita, o PPP serviria para todos os benefícios previdenciários e reabilitação, inclusive para a aposentadoria especial. Esse PPP, com 3 P's, que nasce em 2001, ele tem natureza jurídica administrativa de requerimento, porque atende o parágrafo 1º, e tem natureza jurídica de obrigação acessória tributária, porque nesta época nasce o FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais do Trabalho. FACET, 6%, incidente sobre a remuneração. A empresa deve fazer o LTCAT, indicando individualmente no PPP, com 3 P's, as informações que servirão para fins previdenciários tributários. Consigo me explicar, meus amigos? O PPP, portanto, ele nasce a partir de um engenho, de uma construção teórica que virou uma construção normativa, porque o decreto assim definiu. Que decreto? 4.032 de 2001, simplificando a vida das empresas e dizendo o seguinte: agora em diante, esse PPP, que atende natureza tributária, previdenciária, administrativa, será em meio magnético. E até que em meio magnético seja, vale o meio papel. E até que saia o meio magnético, fica restrito aos fatores de risco químico, físico, biológico do anexo 4 do Regulamento da Previdência. Quando entrar o meio magnético, entrará os demais fatores de riscos psicoergonômicos e mecânicos. Por quê? Porque como o PPP serve também para aposentadoria especial, ele é muito importante para a definição do programa de reabilitação profissional, que depende dos fatores de risco. Ele é muito importante para a definição da benefício por incapacidade, temporário ou permanente, que depende de todos os fatores de risco. E é esse o motivo pelo qual o PPP, na versão inteira, na versão completa, magnética, deve contemplar os 5 fatores de risco. Isso entra no contexto do sistema público de escrituração digital, que fica ali paralelo, e nós decidimos também no âmbito do governo, nessa época eu participei intensamente desse projeto, nós aproveitamos a deixa do PPP magnético, em vez de fazer um módulo DataPrev apenas para isso, a gente encaixou o PPP magnético dentro do sistema público de escrituração digital, o SPED. E o SPED é um conjunto, é um projeto nacional que envolve municípios, estados, a União, todas as contribuições, todos os impostos, tributos, notas fiscais, livro de escrituração fiscal, livro de notas fiscais, toda a parte de contabilidade passa a ser magnética, com layouts próprios, específicos, com regras próprias. O Brasil inaugura, portanto, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e SST é parte integrante desse grande sistema contábil, a partir do momento que ele incorpora em um dos seus módulos os registros do PPP que estão pulverizados nos eventos do E-Social. Então, não existe PPP eletrônico de SST, pessoal. O que existe são os registros do PPP que estão pulverizados nos eventos 1000, 1005, 1200, 1210, 2200, 2206, 2210, 2220, 2240 e por aí vai. Tem um monte de eventos que tratam de informações relacionadas direta ou indiretamente com SST. Chegamos, então, no ano atual, estamos em 2022, o E-Social está na rua, está produzindo efeitos desde 13 de outubro de 2021 para a empresa do Grupo 1, para a empresa do Grupo 2 e 3, desde o dia 10 de janeiro de 2022, o E-Social está na rua, os eventos estão sendo enviados, obrigação acessória em produção, tudo isso passivo de multa, não tem nada adiado para 2023, nada foi adiado, as obrigações estão aí, as empresas são obrigadas a cumprir, porque o trabalhador precisa dessas informações para ter o seu benefício e o INSS precisa dessas informações para julgar os benefícios. Beleza, pessoal?
O que é que foi adiado para 2023? Apenas e tão somente a obrigação do governo entregar o aplicativo Meu INSS para o trabalhador acessar as informações que já estão hospedadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Fica à vontade para acrescentar e fazer a calibragem aí necessária. A nossa intenção aqui é o nosso cliente do SOC ter essa abordagem. Quem participou, eu estou fazendo uma reportagem aqui, Radan, Odaí, estou fazendo uma reportagem de quem participou dos gabinetes, das reuniões, aquele moído, né, que foi a construção, toda essa elaboração, concepção de projeto, tirar isso do zero, do papel, colocar isso em algoritmo, né, produzir as tabelas, todos os registros. Eu participei disso ativamente. Então, você, cliente do SOC, você já tem a quem xingar. Você pode xingar, jogar pedra em mim, na minha mãe, em todo mundo, porque agora você sabe quem foi o cara que inventou essas maluquices todas, porque não tinha outra pessoa lá, e eu terminei sendo o filho de Deus lá que trabalhou nisso, né? Então, eu estou contando essa historinha para vocês para dizer o seguinte: é uma grande oportunidade de melhoria das regras de negócio das vossas empresas. Por quê? Porque o E-Social, o FDRINF, DCTF Web, SPED, tudo isso contribui para uma faxina organizacional, uma eliminação de desperdício, a eliminação de batimento de cabeça, de sobreposições de atribuições, de competências dentro da empresa, e principalmente da valorização do aspecto produtividade. O E-Social vai trazer uma produtividade gigante, já traz, né? Já está em vigor, traz um aumento de produtividade, porque efetivamente houve uma preocupação agora com o SST, coisa que não havia na norma trabalhista, porque ela não tem nenhuma coercitividade, nenhum tipo de prestação de contas, nenhum tipo de desempenho, análise de desempenho, nada disso. Enquanto que na norma tributária, o PPP eletrônico agora pulverizado no E-Social, em relação aos terceirizados, informado no FDRINF com retenção de nota pelo contratante, tudo isso sendo convergido para a DCTF Web, que consolida os valores de débitos e créditos, faz os ajustes de compensação e gera as guias de recolhimento, dentro do sistema público de escrituração digital. Então, colega do SOC, como a gente fala SST, tributação em SST, nós estamos falando de sistema público de escrituração digital. As informações de SST têm o mesmo valor contábil da informação de estoque. E a apuração de saldo final de estoque de um dia tem que bater com o saldo inicial do dia seguinte. Analogamente, as informações de SST, ASO, EPI, fator de risco, exame alterado, médico responsável, ART de CREA, todas as informações relacionadas à exposição a fator de risco, mão de obra, remuneração afetada pelo meio ambiente de trabalho, o código 1005 de KNAIP ponderante, o código de pagar o FACET de 6%, código 4, lá no evento 1.200, tudo isso são eventos de SST, Aldair. Tudo isso está pulverizado no E-Social. Então, assim, eu gostaria de firmar com os amigos aqui que essa IN 128 revogou a IN 85 e, por sua vez, a IN 77. A única IN em vigor hoje no INSS relativa a PPP é a IN 128, lá no anexo 17, e essa IN trata apenas do PPP papel. Não tem nada a ver com o E-Social. Então, ao longo de 2022, as empresas são obrigadas a fazer 2 PPPs. Aquele papel, por força da IN 128, por inércia do governo, que não conseguiu aprontar o aplicativo Meu INSS, e por conta dessa inércia, o governo prorrogou para si o prazo de entrega desse aplicativo. E por isso a empresa é obrigada a fazer o PPP papel. Quando? 2022. E aí só tem 3 sessões. O PPP só tem 3 sessões. O PPP papel. Porque a IN 128 suprimiu a parte biológica, correto? Só que ao longo de 2022 já está em vigor todo o ordenamento do E-Social, que obriga a fazer o 2220, que é monitoramento biológico. Ou seja, o SOC traz para a gente, para os clientes, essa possibilidade de fazer o 2 em 1. Tapa o buraco do governo em 2022 fazendo PPP papel e produz a informação tributária no E-Social no 2220, 2240, 2210, 1005, 1000, 2000 o 2206, o 2240, o 2200, 1200. Pessoal, todos esses eventos têm registros do PPP pulverizados. Então, você pega o PPP papel
e ele é pulverizado, os campos são pulverizados em vários eventos do E-Social, que fecha com o FD-Reinf e converge para o DCTF Web. Eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: não confundir a IN 128 com norma definidora de E-Social. A IN 128 do INSS alcança apenas e tão somente as relações previdenciárias. Não alcança as relações tributárias. Só vale qualquer normativo para fins do E-Social se tiver a caneta, a assinatura do secretário da Receita Federal do Brasil. E isso não aconteceu em relação ao evento 22.020.220, que está em pleno vigor. Portanto, as empresas têm que alimentar essas informações. Muito importante que o LTCAT esteja concatenado com o inventário de risco, com o plano de ação, PPLB, PGR, com todas essas novidades trabalhistas, mas quem vai dar vida a essas informações trabalhistas, a esses documentos trabalhistas, quem vai dar vida é a norma tributária. Essa, sim, tem uma coercitividade muito grande. Por quê? Porque essas informações do E-Social, elas são passíveis de autuação fiscal, elas são passíveis de representação penal por crime de sonegação, por crime de informação falsa em documento público. Nós valorizamos em muito o profissional que produz essas informações, porque agora, efetivamente, os profissionais competentes, né, os profissionais que efetivamente se prepararam para essa transformação, para essa revolução, eles poderão entregar às empresas exatamente esse nível de segurança contábil, fiscal, jurídica, previdenciária que a organização moderna precisa, viu, Aldair?